Oi, eu vou estar aqui agora falando com vocês sobre um vídeo realismo e naturalismo. As diferenças, tá, deles são um pouco parecidos, mas tem algumas diferenças. Ocorreram no mesmo momento, né, ali no mesmo período, mas tem algumas diferencinhas. Então, eu vou estar vendo isso com vocês aí nos slides, ok? Ok, realismo, naturalismo. A origem, tá? O realismo e o naturalismo são movimentos literários que surgiram na Europa em meados do século XIX. O marco inicial do realismo é a publicação de Madame Bovary em 1857, de Gustave Flaubert. Já o naturalismo foi publicado um romance, Thérèse Raquin, de Émile Zola, tá? Isso aqui foi quando se deu a origem do realismo e naturalismo na Europa. Agora aqui, no Brasil, foi a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicada em 1881, e nessa mesma época, olha só, em 1881 foi publicado o romance naturalista, que é O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Então, naturalismo e realismo no Brasil, eles são contemporâneos, vocês viram aí, né? Dois escritores escrevendo na mesma época, mas, assim, com um assunto realista, ambos realistas, mas a gente vai ver um pouquinho essas diferenças aí, tá bom? Realismo e naturalismo têm em comum. Olha só, o realismo e o naturalismo são contrários ao romantismo, né? Eles negam o romantismo, negam a fuga da realidade. Para eles, o importante é mostrar o real mesmo, é aquilo que a sociedade está vivendo. A grande crítica do realismo é a burguesia da época, tá? Eles criticavam a sociedade burguesa, os valores, os relacionamentos burgueses, tá? Então, a burguesia é o alvo da crítica do realismo e também do naturalismo, tá? Aqui, resgate do objetivismo, descrições detalhadas, sim, a linguagem do realismo, ela é objetiva, ela não é a linguagem subjetiva do romantismo, a linguagem é quase aquela de jornal, né? Bem objetiva, tá? Sugere representação fiel da realidade, apontam falhas, propõe mudança de comportamento, sim, substitui o herói romântico por pessoas comuns, certo? Isso eles têm em comum, ok? Agora, as diferenças na linguagem, né? O realismo é a linguagem direta e o uso de adjetivos realistas. O naturalismo é a linguagem simples e o uso de regionalismos. Os personagens. No realismo, os heróis são mostrados como pessoas comuns, com defeitos, incertezas e manias. Personagens com elaboração psicológica trabalhada e demonstração dos defeitos e detalhes da mulher. Isso, aqui a gente vê mais clara essa diferença. O realismo, o homem é mostrado como ele é mesmo, como um homem, com seus defeitos e suas qualidades. Principalmente o romance psicológico de Machado de Assis é um romance realista que mostra mais o que está no interior, na mente, né, na cabeça dos personagens. Agora já o naturalismo, a gente vê uma descrição com influência do cientificismo, né, do darwinismo, tá? Então, a influência ali do materialismo, de Marx, então a gente vê a influência de todas essas ideologias aí da época no romance naturalista. E lá os personagens são descritos como animais, tá? Porque a ciência, o cientificismo, ele mostra o quê? O homem comparado como animal. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Se tiver um crime, por exemplo, ali aquele pessoal que trabalha, que vai ali recolher os corpos, fazer os exames de corpo de delito e tudo, aquele pessoal ali, eles têm que ser impessoal, né? Eles, lógico, a maioria das vezes eles não conhecem as vítimas e tudo, mas eles têm que ter uma relação impessoal com aquilo ali. Essa relação impessoal é uma relação naturalista, é uma reação, não, isso aqui para mim é ciência, isso aqui para mim é trabalho. Tá? Então, essa que é a visão do naturalismo, é um pouco diferente da visão realista do Machado, ok? Aí, deixa eu ver o próximo aqui.
Principais temas: a vida cotidiana, o amor aos interesses sociais, subordinado aos interesses sociais, as críticas às instituições e os valores burgueses. Esse é o realismo. Aí o naturalismo já tem o sensualismo, o erotismo, temas mais sombrios e temas de engajamento social. Okay. Os principais autores, tá? O Machado de Assis, aqui com realismo no Brasil, Raul Pompeia. Raul Pompeia, para mim, ele é naturalista. Eu coloquei ele aqui como o Raul Pompeia realista, a Luiz de Azevedo naturalista, Adolfo Ferreira Caminha também é naturalista, ok? E aqui eu tenho atividade, tá? Que eu elaborei para vocês, pesquisar no canal Litera Brasil, que são só 5 minutos de naturalismo, ele explica lá bem explicadinhos, em apenas 5 minutos ele faz um resumo do naturalismo no Brasil, ok? E também tem uma pesquisa aqui no site Toda Matéria, que aliás é da onde que eu tiro, né, aqui para os slides, material para os slides, que é um site muito bom, tá? E aí vocês pesquisem lá no site Toda Matéria Realismo e Naturalismo. Aí que é a questão 1, a partir dessa página faça um quadro comparativo explicando como é o realismo e o naturalismo. Vocês vão fazer um quadro mesmo. Quem quiser fazer um mapa mental também, fica muito bom o mapa mental para explicar as diferenças dos dois aí. Mas se quiser fazer em forma de quadro também, tabela, tá? O 2, pesquisar e escrever sobre a biografia de Aloysio de Azevedo, Adolfo Caminha e Raul Pompeia, que são os naturalistas aí brasileiros. Entre no case, tem o link aqui, e lá você vai ver como é que você está na literatura entre realismo e naturalismo, ok? E por hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, vejo vocês depois.